voltamos a apresentar o Biografia, o programa feito para que você possa conhecer melhor os seus representantes aqui na Câmara Municipal de Bento Gonçalves. E agora nós recebemos aqui, vamos conhecer melhor, o vereador Moacir Camerini, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, o PT, aqui na casa. O vereador está em sua primeira legislatura e foi eleito em 2012 com 767 votos. Vereador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês da TV Câmara, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco da minha trajetória, né, de vida e política também, nesse grande programa que a Câmara está instituindo. Vereador, então o senhor nasceu em 1972, no bairro São Roque, a sua família sempre foi daqui de Bento, como que foi para sua família, qual a sua relação, a história da sua família com a cidade? Na verdade, eu nasci, como você falaste, em 1972, em Bento Gonçalves, na época no Hospital Jorge, que era um antigo hospital que tinha aqui, mas sempre fui morador do bairro São Roque, mais próximo ao interior, né, na divisa entre urbano e interior, na linha Pradel, aonde que trabalhei desde o início, desde os meus 10 anos, que eu comecei minhas atividades de trabalho na agricultura, na colônia, e depois também iniciando assim um trabalho junto à família em empresas, né, da família, como frigorífico, aviários, enfim, nós tivemos a venda de produtos, enfim, todo esse trabalho junto à família, um trabalho familiar, né, junto com meus irmãos e com minha irmã maior, né, na realidade, que outros 2 irmãos eram mais novos, e meu pai, né, e minha mãe. Enfim, a gente fez vários empreendimentos na cidade e lá naquela região de São Roque, né. O senhor começou trabalhando na roça, então, e com que tipo de coisa o senhor lidava? Isso, na roça a gente fazia uma agricultura de subsistência, né? Não era para vender, era mais para produção própria, criação de suínos, criação de gado, enfim, o leite para a própria família, enfim, todos esses trabalhos que a gente ajudava no dia a dia era de agricultura de subsistência, né? Não de venda, né? E isso nos deu condições de logo cedo, digamos assim, a ter aquela responsabilidade do trabalho, né, e dos estudos também. Então, tinha horário para trabalhar de manhã e à tarde, né, almoçar e ir para a escola. E na época, ir para a escola era um desafio, né, se caminhava aí 6 a 7 quilômetros, sem van, sem carro, a pé, né, para ir para a escola, né. Então eu sempre estudei praticamente em escola pública, né, na época me lembro que a escola Dona Isabel, peguei desde a sua, como se diz, construção, né, todo o tempo que fiquei lá, e era muito bom, uma estrutura muito boa, uma escola pública. Na época eu me sentia honrado em poder estudar numa escola que nem era o Dona Isabel, né. E como o senhor conciliava a questão do trabalho com os estudos, que é uma coisa que é bem diferente hoje em dia, né? Hoje em dia já a criançada consegue ir só para a escola, né? Mas naquela época era diferente, né, vereador? Naquela época, digamos assim, era uma época totalmente diferente, né? Nem se existia um conselho tutelar, né? Então, muitos amigos meus também deixavam muitas vezes de estudar para trabalhar, né? E uma pena, né? Mas na minha família sempre foi muito incentivado a questão do estudo, né? Digamos assim, tinha horário para estudar, né, durante o dia tinha horário de trabalhar, de fazer as atividades que eram dadas na agricultura, ali, ou propriamente também em empresas familiar que a gente tinha, e tinha horário então que era estritamente para estudar, né? Então era muito bem dividido isso. Horário de estudar era de estudar e horário de trabalhar era de trabalhar, né? E o seu pai colocou um frigorífico, né, mais tarde, e como foi essa transição da família cuidando, né, da roça, trabalhando no campo, para começar com empresa, começar a atuar em outra área? Como foi isso? Na realidade, digamos assim, foi, como se diz, uma mudança que ocorreu lentamente. A gente foi deixando de cuidar dessas tarefas de agricultura, enfim, de plantação e coisas, para começar a trabalhar. Começamos com uma distribuidora de produtos, né, de frigoríficos. Depois foi feito a construção de um frigorífico, de um abatedouro, né, de carnes, né. Não fazia mais produção então de produtos de salames, dessas questões, e sim abate de gado, né, venda de carne, né. Então nós acompanhamos toda essa trajetória desde o início da construção e depois também, digamos assim, durante o dia no trabalho, trabalhando dentro da produção, né, no abate mesmo, na carga e descarga de animais, na entrega da carne nos supermercados, enfim, passando até depois a questão da venda, a supervisão, trabalhar em escritório
né, até, digamos assim, em torno de quando eu tinha 25, 27 anos, que aí resolvi trabalhar por conta própria, mas senão naquele período da juventude foi sempre trabalhando com a família, né, nos negócios da família. E que legado ficou dessa vida, enfim, empresa familiar, trabalhando junto, para o político hoje? Na verdade, o legado ficou de saber de onde vem, né, o sustento da família, né, de ter esse compromisso de se trabalha junto para a construção, né, de uma renda familiar, né. Isso foi muito positivo e nos deu um suporte muito grande, né, de estrutura familiar, até para, hoje tenho uma filha, né, até para que meus filhos também comecem a ter responsabilidades, né, o quanto antes possível, que no meu entendimento é o que falta muito na nossa sociedade, a responsabilidade da criançada, dos adolescentes, com o compromisso também, né, de formação profissional, né, e de responsabilidades, né, de saber que você tem que trabalhar. E não é só esperar com 16 ou 18 anos que chega aquele momento que tem que trabalhar para como se diz, ganhar dinheiro trabalhando, né, que passa dos pais pararem de sustentar e os próprios filhos. Então a gente começava na época muito cedo, mas eu entendo que isso é positivo e darei sequência a essa questão, e hoje já cobro de minha filha com 9 anos que já comece a arrumar seu quarto, já comece a fazer a sua parte para saber que tem sim ali na frente, vai ter um momento que vai ter que se virar sozinha, né? Mas sempre mantendo atenção aos estudos também. Com certeza, né? O foco principal nessa fase de criança e adolescência é o estudo, né? A faculdade, eu diria assim, que é o básico do básico, onde que nós temos que, né, estimular as crianças a ter uma profissão, né? Uma formação de nível superior, né? Para garantir que depois tenha a sua própria autonomia, né? Vereador, o senhor mais tarde, então, o senhor foi trabalhar sozinho, né? O senhor foi representante comercial e chegou a trabalhar até para fora daqui de Bento, né? O senhor pode contar um pouco mais sobre essa experiência? Olha, eu diria assim, ó, que foi a minha primeira faculdade, né? Porque, digamos assim, como o trabalho me exigiu parar um certo momento de estudar e só trabalhar, né? Essa vivência que eu tive em outros estados e conheci, eu diria, tem estados do Brasil, por exemplo, Tocantins, que conheço mais todo o estado do que todo o Rio Grande do Sul, né? Então, me proporcionou uma experiência única de vida, né? De conhecer outras etnias e, enfim, outros modelos de população, por exemplo, de trabalho, de organização social, né? Onde eu pude ver a diferença, né? E realmente conhecer lugares que a gente conhece muitas vezes só pela televisão, né? Interior por exemplo, para te ter uma ideia, trabalhei muito próximo à região do interior do Pará, próximo à Serra Pelada, né? Lugares que eram regiões antigamente somente de garimpeiros, e hoje já praticamente, né, já não tem mais somente aquele foco, né? Ainda há, mas aí com grandes indústrias, com grandes empresas mineradoras, né? Mas pude conhecer a história daqueles locais, como se desenvolveram, outros como deixaram de se desenvolver, né? Digamos assim, no Tocantins, por exemplo, na década de 2000, de 99 a 2000 que trabalhei, por exemplo, carne inspecionada se via só nas capitais, né? Não havia carne inspecionada, né? Se via aquelas carnes ainda como se diz, na cerca secando, porque não tinha nem câmaras frigoríficas ainda, né? Então, demonstrou que o que nós fazíamos aqui, lá estavam muitas vezes atrasados há 10 anos, né? Ou seja, o mesmo país, mas situações completamente opostas. Diferente, né? E uma realidade totalmente diferente, né? E que identificou, assim, digamos assim, o grande potencial que o pessoal do Sul que foi para lá, né, conseguiu se estabelecer muitas vezes, e realmente eu só não fiquei naquela região também porque gosto muito daqui e acho muito bom morar aqui, né? Mas eu sempre digo, para ganhar dinheiro, e ainda até nos dias de hoje, entendo que a região norte, a região nordeste ainda é muito, digamos assim, as pessoas do sul têm muito mais facilidade na questão profissional lá para ganhar dinheiro do que aqui. Mas claro que viver, né, não tem como a Serra Gaúcha, como Bento Gonçalves, né? E o gaúcho sempre quer voltar para o Rio Grande, né, vereador? São poucos que ficaram, eu digo assim, né, mas muitas vezes ficaram porque se estruturaram profissionalmente, ou com empresas, ou com latifúndios, enfim, com outras questões que obrigam a permanecer. Mas no coração ainda morariam aqui, né? Vereador, o senhor retornou então ali pelo ano 2000, 2001, quando o seu pai foi eleito aqui para a Câmara, né? Seu pai Antônio Camerini foi vereador pelo PDT de 2001 a 2004. Depois novamente, e é ali que começou a sua aproximação com a política?
Foi nesse sentido que havia, digamos assim, uma certa cobrança até da minha pessoa, digamos assim, de voltar para cá, né, de trabalhar próximo à família, pai, mãe, irmãos, né, amigos de infância e tal. E retornei para cá, então, a pedido até da minha família para auxiliar, na época, o meu pai é recém-eleito, na época, né, auxiliar nos trabalhos de gabinete, de assessoria, né. E ali também eu entendi que via a possibilidade do que um político pode fazer, né? Do que um político pode, até onde pode ir, até onde pode fazer ou não fazer, também a competência de um vereador, a competência do legislativo, a competência do executivo, enfim, deu para ter uma grande experiência, né? E veja bem, um trabalho que foi feito naquela época, o meu pai na época se elegeu com 560 votos, né, no qual ajudei pouco na campanha, confesso que não estava aqui, mas vim no último mês para ajudar e tal. E depois, na reeleição, ele passou para 1.200 votos. Né? Então, aquilo me incentivou muito, que o trabalho que ajudei ele a fazer, realmente, né, o trabalho em equipe que a gente fez foi muito produtivo. Né? Então, deu a amostra que dá para se trabalhar. Né? Então, desde lá que eu venho com ideias, com lutas, por exemplo, né, de pessoas que nos trazem demandas de tentar continuar lutando. Né? E, a partir daí, sim, me despertou aquela vontade de, primeiramente, me especializar, né? Voltar a estudar, né? Aí ingressei em 2004, 2004 no curso de Direito, né? Fiz vestibular, passei no curso de Direito aqui na UX, né? Logo em seguida também veio os convites para participar no movimento estudantil, né? Juntamente com o pessoal do DCE de Caxias do Sul, me convidaram, então a gente começou um grande movimento aqui, né? do diretório acadêmico. E essa, digamos assim, vontade de fazer algo mais, eu sabia que tinha que me especializar, né? Que tinha que me capacitar, porque um dia, de repente, fosse me dado a oportunidade, então, de ser um vereador ou qualquer outro, né? Ou concorrer também a deputado, enfim. Que esse espaço na política, no meu entendimento, vejo que existe uma carência muito grande de qualificação. Né? Então, por isso, o senhor foi buscar o curso de Direito, especificamente? Especificamente o curso de Direito, que entendo ser o mais adequado, né, para um político, né, para um legislador, onde é a fonte da legislação, é fazer, então, ter o conhecimento da legislação, desde a fonte do direito, como surgem as leis, como podem ser feitas e, principalmente, né, a análise das leis que estão municipais, por exemplo, estaduais e federais, que estão em vigor, para que nos projetos não se cometam erros, né, de legislação, por exemplo, fazer um projeto totalmente inconstitucional. Né? E no direito a gente sabe que as correntes de decisões, enfim, são grandes, né? Mas nos dá um respaldo técnico, eu diria, para no momento de formular um projeto, de buscar o conhecimento, o básico já é saber no início, né? Isso aqui já não tem condições de prosperar, não tem condições de fazer dessa maneira, mas pode ser feito de outra, né? E além do direito, o senhor também passou pelo curso de gestão pública. Isso, justamente durante o curso de Direito também, e aí sim, né, quando conselheiro tutelar, em outras áreas, eu, digamos assim, senti a necessidade de qualificar, né, com um curso específico, né, de gestão, né, aí que eu procurei a FCG ali, que havia um curso no polo aqui de Bento Gonçalves, de gestão pública, né, um curso nível superior, tecnólogo em gestão pública, focado apenas na gestão pública, né, então hoje já formado já, né, em gestão pública, mas no direito ainda, por motivos particulares, não consegui concluir ainda o curso de direito em virtude de problemas particulares de família, né, de minha esposa e tal. Fazemos agora um breve intervalo e em seguida retornamos com Biografia com o vereador Moacir Camerini.